1º de abril, meditação do devocional Café com Deus Pai. E aqui no mês de abril, começando um novo mês, nós temos essa mensagem: ame como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. Essa é a mensagem que o pastor Júnior Rostirola, nesse devocional, apresenta para o início desse mês. E aqui nós temos um QR Code que permite que você acesse um vídeo com uma palavra e com a oração para esse mês. Eu vou colocar aqui esse QR Code. Eu não sei se vai funcionar, mas se você conseguir escanear essa imagem, você pode acessar mais tarde essa oração que o pastor Júnior Rostirola colocou aqui nesse devocional. Então, colocando aqui a frase em destaque: ame como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. Agora vamos entrar no mês de abril e vamos para a mensagem desse dia 1º, que nos fala sobre o Salvador. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos lembrar que nós estamos no mês de abril e que nesse mês nós comemoramos a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa lembra do sacrifício de Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele assumiu a forma de carne, nascendo no ventre de uma virgem, com a finalidade de crescer na terra, vencer o pecado e morrer na cruz, para que naquela cruz, quando ele morreu, ele desse acesso livre para mim e para você, para podermos estar para sempre com o Deus Pai. Por essa razão, o pastor Júnior Rostirola começa o mês de abril com essa mensagem. O mês de abril é um mês que nos remete a Jesus. É um mês que nos remete à paixão do Salvador. Ele fez esse sacrifício entregando a vida dele na cruz para que eu e você pudéssemos, por meio dele, receber o acesso livre a Deus. E esse versículo que ele colocou aqui é o versículo de Mateus capítulo 1, versículo 21, é quando o anjo aparece para Maria e diz que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo fala para esse casal, que no caso era Maria e José, que ela conceberia do Espírito Santo. José não estava entendendo aquela concepção, mas o anjo fala a ele, avisando-o de que ela conceberia do Espírito Santo e que o nome dele deveria ser Jesus, que significa o Salvador. Vamos ler aqui a mensagem. A mensagem de um anjo a Maria e José ressoa até os dias de hoje. Temos um Salvador. Em meio à correria do dia a dia, às vezes esquecemos dessa verdade fundamental. Deus Pai enviou Jesus para nos perdoar por nossos pecados e nos reconciliar com Ele, nos capacitando a viver uma vida íntegra, de acordo com os padrões celestiais. Jesus é o antídoto contra o pecado, o único capaz de nos conceder perdão e trazer paz ao nosso coração. Nele encontramos liberdade, amor e respostas
para nossas dúvidas. Ele já fez o necessário ao morrer por nossos pecados, agora a decisão está em nossas mãos. É preciso escolhermos viver a vida da nossa própria maneira, enfrentando sozinhos as batalhas, ou render-nos a Jesus e não mais caminhar sozinhos. Abra seu coração, tome essa decisão e permita que Jesus entre em sua vida e transforme-a completamente. Quando entreguei minha vida a Ele, experimentei a cura para minhas dores. Encontrei meu propósito e definitivamente foi a melhor decisão que tomei. Atualmente, vemos o mundo nos prometendo diversas chaves para tornar nossa vida melhor, seja financeiramente, emocionalmente ou em qualquer área. Alguns desses conselhos podem até ter valor, mas não se comparam e nem trazem as soluções que somente Jesus pode trazer. A partir de hoje, se você ainda não decidiu, tome essa decisão. A Bíblia diz que com o coração devemos crer e com os lábios confessar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Não perca mais tempo, professe agora sua fé em Jesus e decida caminhar com Ele, experimentando uma transformação completa em sua vida. A mensagem de hoje traz o destaque para a pessoa de Jesus, justamente em razão do mês de abril ser o mês em que se relembra a paixão de Cristo. Ele morreu em uma sexta-feira, ele ressuscitou no domingo para depois mostrar para os seus discípulos que tudo o que ele havia dito quando ele estava no seu ministério durante os 3 anos era verdade. A mensagem lateral aqui do Café com Deus Pai de hoje é: quando Jesus é bem-vindo, ele permanece. Cabe a cada um de nós receber ou não Jesus. A devocional de hoje, a leitura bíblica é João capítulo 8 e a palavra-chave de hoje é salvação. Você está salvo em Jesus? Você entende qual foi a obra que Jesus realizou? Vamos ver aqui alguns versículos na Bíblia a respeito da obra de Jesus. Vamos meditar aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Em Romanos 5:1, nós lemos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo Paulo escreveu para os romanos, para explicar a eles que agora nós estamos justificados. Justificados do quê? Justificados dos nossos pecados. Todos nós temos pecados. Temos muitas vezes maus pensamentos, temos muitas vezes ira, mágoa, rancor, ressentimento, inveja, cobiça, malícia. Às vezes estamos nos envolvendo em ansiedades e preocupações. Tudo isso são pecados. A palavra pecado, no original, significa errar o objetivo. Quando nós comemos em excesso, não cuidamos da nossa saúde, também estamos cometendo pecado. Então, todas essas coisas são condenadas pela Bíblia porque elas sobrecarregam o nosso corpo. A preocupação apenas com essa vida terrena, pensando apenas em casamento, namoro, compra de carro, compra de casa, sucesso na vida e na carreira profissional, são coisas que vão ficar aqui nessa vida. Mas depois que você passar dessa vida, onde você passará a eternidade? Quando você não se preocupa com o destino da sua alma,
você está errando o objetivo da vida, pensando que o objetivo da vida se resume a viver nessa terra e a desfrutar dos prazeres apenas dessa vida, exagerando na alimentação, na bebida, no cigarro, na prostituição ou até mesmo que você esteja preocupado em ter um casamento, ter uma família, ter a sua casa, servir ao próximo, mas quando você se preocupa em fazer essas coisas que são de valor nessa terra, mas apenas nessa vida, você está errando o alvo porque você está se esquecendo da sua alma. Então, a sua alma precisa reconhecer que Deus é soberano, que você é um ser espiritual e que a única maneira de você receber o perdão do pecado, ou seja, do erro de ficar apenas pensando nesta vida, é receber a Jesus e receber o Espírito Santo para que você consiga comunicar o propósito dele na sua vida pelo próximo. Então, quando Paulo explica aqui para os romanos, no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, ele está dizendo, quando eu tenho fé em Jesus, eu sou justificado do pecado. Então ele está dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus quando nós recebemos Jesus Cristo. A primeira obra que o Salvador Jesus realizou quando ele veio e revelou a sua paixão e morreu pela humanidade, as pessoas falam em paixão de Cristo, mas eu prefiro a palavra o amor de Cristo, porque paixão é diferente de amor. Paixão é algo temporário, provisório, muito intenso, que dura pouco tempo, de 2 a 4 anos, segundo a ciência tem explicado. Mas o amor é algo que permanece. Vamos dizer que o amor de Cristo em entregar a sua vida na cruz nos deu a chance de, por meio dele, acessarmos a Deus. Por meio dele, recebemos o perdão dos nossos pecados, porque ele morreu na cruz para justificar a mim e a você dos pecados. Então, a primeira obra do amor de Cristo com a sua morte na cruz foi a justificação pelos nossos pecados. Veja que no versículo 2, aqui de Romanos 5, ele fala, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos receber um favor, mas ele nos deu um favor. Ele disse, vou entregar o meu filho e por meio da morte dele, você receberá o favor da graça. Você receberá a graça de receber a justificação dos pecados. Mas essa graça nos traz mais bênçãos ainda, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja no versículo 9, 8, 9, 10, que nos diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus nos justifica dos pecados e ele nos salva da ira. O que é a ira? A ira de Deus significa Deus ficar longe de nós. Quando Deus fica longe de nós, nós ficamos propícios a ter maus pensamentos, a nos entregarmos a vícios e a pensarmos em cometer pecados, errar o alvo. Quando Deus está perto de nós, ele coloca em nossos pensamentos os pensamentos dele, que são pensamentos que nos levam para o propósito dele e que nos capacitam
a perdoar, a não ter tanta cobiça, a não ficar nos comparando em relação ao próximo, carregando inveja, porque a inveja, ela é um sentimento que decorre da comparação com o próximo. Nunca devemos nos comparar com o próximo. Devemos cuidar da nossa própria vida e das nossas metas e nossos próprios resultados. Você só deve comparar-se consigo mesmo. O que você era no começo desse ano? O que você tem se tornado nesse momento? Como tem sido a sua caminhada? Você tem ficado uma pessoa melhor ou tem piorado? É nessa comparação que você deve seguir em frente, nunca se comparando com o resultado de outras pessoas. Ele nos salva desses pensamentos. Quando Deus está próximo de nós, ele nos salva da ira dele ficar longe de nós. Jesus nos aproxima de Deus. Então ele nos justifica dos pecados, ele nos aproxima de Deus. E agora no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A terceira obra que Jesus faz é a reconciliação. Ele nos justifica dos pecados, ele nos salva da ira de Deus, ou seja, ele nos aproxima de Deus, ele coloca Deus próximo de nós e ele nos reconcilia com Deus. Ele nos reconciliou. Agora vamos entrar em Romanos capítulo 8. Além da justificação dos pecados, da salvação da ira de Deus e da reconciliação, nós temos aqui em Romanos, no capítulo 8, mais um versículo que fala que nós estamos justificados, que é o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo Jesus, ou seja, está com Ele, andando nele, na direção dele, você está justificado e não há mais nenhuma condenação. Agora, esse versículo 1 confirma a justificação no sentido de que não há mais nenhuma condenação. Sempre que você falha, peca, errando o alvo, você pede, Jesus, me perdoa, e você está salvo daquele pecado. Agora, em Romanos, no capítulo 8, nós vemos outros favores que recebemos pela morte de Jesus. Vamos aqui no versículo 15, e nós vemos que, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Que temor? O medo, o temor de estar longe de Deus. Nós não temos um espírito de escravidão para ficarmos carregados de medo em relação a Deus, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, no versículo 15, nós vemos que outro favor que recebemos por meio de Jesus é que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Agora nós somos filhos de Deus. Por meio de Jesus, quando recebemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, Deus nos recebe como filhos, passamos a tê-lo como nosso Pai, pelo qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é uma forma de você colocar um diminutivo. Então, o Abba, Pai, é uma expressão em que significa papaizinho, que significa paizinho. O versículo 15 está dizendo que você, que eu, recebemos em Jesus a prerrogativa de irmos até Deus Pai e chamá-lo de papai, de chamá-lo de paizinho, de termos intimidade com Deus. O versículo 16 nos fala de outra graça. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vemos aqui que tem o Espírito em letra maiúscula primeiro, que significa o Espírito de Deus. E depois temos o Espírito em letra minúscula, que significa o nosso espírito. Então, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica, ou seja, ele fala com o nosso espírito,
que nós somos filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo que confirma em nós que agora nós somos filhos dele. E agora no versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Você, em Jesus, se torna herdeiro das promessas de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, quando recebemos Jesus, ficamos juntamente com Ele, como filhos do grande Deus Pai, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em outras palavras, se é verdade que nós caminhamos aqui nesta terra, sofrendo muitas vezes as tribulações e as dificuldades que Jesus também enfrentou, com a mesma graça e força que Cristo as enfrentou, porque assim também seremos com Ele glorificados. Ser glorificado significa ir para a glória e estar com Deus eternamente, assim como Jesus subiu novamente aos céus depois que completou seu ministério na terra. Encerrando essa mensagem, nós vemos que Paulo fala para os romanos o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo fala que quando ele estava na sua obra missionária, ele passava por aflições nessa vida, no tempo presente, mas por meio de Jesus, ele disse: eu sei que a glória que será revelada em nós é algo muito maior do que tudo que nós possamos viver aqui nessa terra. Então, que nesse mês de abril, você possa dedicar esses 30 dias, começando por hoje, a fazer uma oração diária, lembrando que Deus Pai ama você, que Ele deu Jesus como Salvador para garantir o reino dele no final da sua vida e o favor da graça dele enquanto estamos aqui nessa terra. Deus abençoe a sua vida, um excelente mês de abril, com a graça e a sabedoria e a proteção e salvação de Deus Pai por Jesus Cristo. Amém.